Hoje, o ponto não é só entender Fed e política monetária global, impactos na economia brasileira e estratégias de investimento. O ponto é entender por que esse tema mexe com preço, risco e expectativa ao mesmo tempo, e por que tanta gente reage rápido sem montar a leitura completa. Antes de olhar o gráfico ou a manchete, vale fazer a pergunta certa. Fed e política monetária global. Impactos na economia brasileira e estratégias de investimento. Muda fundamento ou muda apenas o humor do mercado por algumas horas? O primeiro filtro em Fed e política monetária global. Impactos na economia brasileira e estratégias de investimento é separar barulho de transmissão real. Nem toda reação inicial vira tendência e nem todo susto do dia altera o quadro estrutural. Quando esse assunto ganha força, 3 camadas costumam se mover juntas: fluxo de capital, percepção de risco e velocidade de revisão de preço. Por isso, a leitura fica melhor quando sai do evento isolado e entra no contexto. Juros, dólar, inflação, crédito, liquidez e apetite global por risco quase sempre contam mais do que a frase mais forte do noticiário. Outro ponto importante em Fed e política monetária global, impactos na economia brasileira e estratégias de investimento, é o tempo de transmissão. Algumas coisas batem no mercado no mesmo dia. Outras aparecem com atraso em consumo, custo de capital, investimento e atividade. Isso muda completamente a tomada de decisão. Quem olha só o impacto imediato pode comprar uma narrativa exagerada. Quem observa a sequência de efeitos costuma enxergar melhor quem ganha, quem perde e onde o mercado está se adiantando. Na prática, o investidor precisa montar 2 cenários para Fed e política monetária global. Impactos na economia brasileira e estratégias de investimento. O de continuidade e o de reversão. No primeiro, os movimentos em curso se reforçam. No segundo, excesso de pessimismo ou excesso de euforia tendem a ser corrigidos. E aqui entra a parte mais útil: trocar opinião vaga por perguntas objetivas. Isso muda fluxo? Isso muda risco? Isso muda preço? Isso muda meu horizonte ou só a volatilidade do curto prazo? Também vale evitar a armadilha de transformar Fed e política monetária global, impactos na economia brasileira e estratégias de investimento em explicação única para tudo. Mercado não funciona bem quando a leitura fica monocausal. O que faz diferença é juntar variáveis e entender a relação entre elas. Se o mercado estiver precificando medo demais, parte da oportunidade costuma nascer. Se estiver ignorando o risco real, o papel da disciplina aumenta. Em ambos os casos, critério pesa mais do que pressa. Uma leitura mais madura de Fed e política monetária global, impactos na economia brasileira e estratégias de investimento também pede comparação. O que está acontecendo agora parece maior ou menor do que episódios recentes? O mercado está reagindo com memória curta ou com revisão real de premissas? Essa comparação evita 2 erros comuns: achar que toda oscilação virou mudança estrutural ou tratar sinal importante como se fosse só ruído passageiro. Outro ganho vem de observar quem está confirmando o movimento. Juros longos, câmbio, bolsa, crédito e ativos de risco raramente contam histórias completamente diferentes por muito tempo. Quando Fed e política monetária global, impactos na economia brasileira e estratégias de investimento aparece com força. Vale checar se existe alinhamento entre preço, discurso, dado e expectativa. Quando só um desses elementos muda, a chance de exagero sobe bastante. Também faz diferença separar o que afeta a caixa, o que afeta a taxa de desconto e o que afeta a narrativa. Empresas, setores e classes de ativo respondem de forma diferente a cada uma dessas frentes. Se esse vídeo te ajudou, acompanha o canal, segue o canal e ativa as notificações para não perder os próximos. Se inscreve para mais vídeos.